atenção, com todo o gosto. Agradecer a presença dos que aqui estão. Um dia, pelos vistos, contávamos com mais gente, mas vamos dar o nosso melhor para que tenha valido a pena a vossa vida cá. Queremos agradecer, como é hábito, à Leia e à CEA Livrarias por estas iniciativas, que continuam sendo de exceção, e esperemos que elas continuem com outros projetos. Este, como disse, é o segundo. O primeiro foi para comemorar os 50 anos do John Lennon, da morte, não foi? 30. Os 30 da morte do Lennon. Mas aos 50 também havemos de comemorar. E este é para comemorarmos os 70 anos do poeta Arménio Vieira, que se tornou conhecido depois do Prémio Camões. O Arménio é uma figura, para além de poeta, é uma figura muito popular em Cabo Verde, particularmente em Santiago, na praia, e faz todo o sentido esta homenagem. Eu sou Zé Cunha, muitas vezes eu tenho dificuldade em perceber porque é que eu estou aqui. É que eu sou de facto amigo do Mito e sou bastante amigo também do Arménio, não é? E isto acaba por ser uma espécie de cumplicidade. Portanto, não levem muito a sério aquilo que eu disser, mas sobretudo aquilo que eu não disser. É das minhas fragilidades. Enfim, sou um pobre bancário que se mete aqui a coisas da literatura. O Zé Branzão e o Elmano e o Mito, enfim, é completo. Só para fazer os fotos. Mais substancial. O meu papel aqui é apresentar, mas também de lá para falar-vos deste projeto que é, falar um pouco do Mito e também falar um bocadinho só do Arménio, porque o Arménio, como se costuma dizer, só conhecendo e só lendo, não é? E só li. Eu conheço o Arménio há muitos anos, quando eu não sabia sequer o que era ser um poeta, o que era ver poesia, não é? Era um miúdo. E o Arménio era, não direi um ególatra, mas era um daqueles rapazes que ia à praia mostrar o físico, como se costuma dizer, não é? Era o Marlon Brando. Era o Marlon Brando. Era. E ele tinha então esse nome, do Marlon Brando. Ele aparecia na prainha a mostrar os músculos. E nessa altura já não precisava ser poeta, como se costuma dizer, para se ter tido por meio louco, não é? No entanto, a minha relação com ele depois foi ao longo do tempo, e o interessante é que acabou por haver uma relação mais estreita de amizade e destas coisas das letras, a tal ponto que estes dois livros estão aqui à venda. Atenção, temos que fazer aqui uma promoção à Leia, não se esqueçam de comprar. Quando, nos anos 90, final dos anos 90, Arménio deixou a cidade da praia atrás de uma musa, deu uma história fantástica em que o resultado foi este livro, do Inferno. De facto, aquilo foi para ele um pouco um inferno, não é? Ele abandonou tudo, vendeu quase tudo e veio atrás de uma namorada que ele acabou por ser abandonado, e resultou neste livro. Também era já parte de um projeto, como também o dinheiro já tinha sido pago, então o livro tinha que ser escrito. E a própria história do livro também está aqui neste romance também sui generis. O último livro dele publicado, que ele já tem um quase concluído, é este, o poema A Viagem do Sonho. Também estou ligado a ele, de alguma forma, do primeiro ao último poema, e mais meia dúzia talvez que não estejam aqui, inclusive as primeiras versões. Deve ter sido provavelmente na lusofonia o primeiro livro escrito em telemóvel e por SMS. Cada poema que ele fazia mandava os poemas para mim e para o amigo David Lobo, que está aqui na dedicatória, e nós íamos transcrevendo. O livro nasceu desta forma particular, de um homem pouco dado às tecnologias, tal como este último, também foi todo ele escrito em telemóvel, e está, acho que é a técnica que ele descobriu agora para conservar os poemas e não os perder. Daí também a concisão. Os poemas normalmente são muito curtos, ao contrário de alguns que vamos ouvir em litografias, e
sobretudo mitografias, mas não são muitos. Os poemas do Arménio, de facto, são poemas curtos, quase epigramáticos. Este é o primeiro livro dele, toda a gente penso que conhece, é uma antologia, que é a antologia dos poemas dele, de 71 e 79. O livro esgotado há muito. Eu penso que está prevista uma obra completa dele. O segundo livro é o Mitografias, que foi publicado em Cabo Verde, mas penso que ainda há aqui exemplares. Acho que há exemplares também ainda à venda, muitos anos depois deste. E o terceiro é este, o poema que eu vos mostrei. Portanto, com estes três livros, eu julgo que com estes três livros, que eu, por ser poeta, que ele, obviamente, mereceu o prémio Camões, nem tanto pelos Eleitos do Sol ou por este Inferno, que compõe, no fundo, a obra do Arménio. Não é uma obra muito extensa, ao contrário de muitos conterrâneos nossos, que já têm muitas páginas escritas e cujo mérito, às vezes, é duvidoso. Bom, o Arménio Vieira é de uma geração que eu costumo dizer que constitui uma espécie de contra-revolução em relação aos claridosos. Não são propriamente anticlaridosos, esta da contra-revolução é uma certa pompa ali para o Zé Hoffert, é uma provocação para ver se ele depois agarra e contesta. Mas eu considero, de facto, a geração de Chaló como uma espécie de contra-revolução dos claridosos. E com o Arménio estavam nessa altura o Mário Fonseca, estavam, corrijo-me por favor Zé, porque isto às vezes é de memória, o Osvaldo Osório e o próprio Arménio. E é toda ela uma geração também muito marcada pela literatura europeia, sobretudo pelo movimento surrealista, de que talvez o exemplo mais acabado de influência direta, eu costumo dizer que o Arménio tem um pé no surrealismo e outro fora, quer dizer, é muito difícil de definir-se, e ele faz isso propositadamente. É o Jorge Castro Fonseca, que por sinal também é irmão do Mário Fonseca, mas é uma da geração seguinte a do Arménio, que é propriamente, digamos, o poeta surrealista cabo-verdiano por excelência. Relativamente ao Arménio, ele dizia há dias, penso que na tal entrevista ontem, que ele não percebia porque é que estávamos hoje a comemorar os 70 anos. Ele preferia que não percebia porque devíamos ter comemorado os 69. Quem conhece o Arménio sabe que a questão para crianças eu não vou explicar porquê, não é? Não, porque a porta onde ele mora. Também é 69. Bom, acho que no Arménio lá os 69 levávamos longe, não é? Mas enfim. Relativamente ao Arménio, aquilo que eu escrevi para esta sessão é o que eu vou ler relativamente ao poeta. É um texto muito curto, sem grande ambição, mas em que eu digo aquilo que eu sinceramente penso dentro da poesia dele. A sessão é dedicada a um aspecto muito específico da obra do Arménio, que é a presença dos bichos, que é uma referência transversal em todos os livros. Do primeiro ao último, dos primeiros poemas aos últimos, estão presentes essa referência, que a meu ver não chegam a constituir propriamente uma espécie de bestiário. O bestiário tem a ver com outras coisas, provavelmente o mais próximo de um bestiário é um dos poemas que vamos aqui ouvir, que está no Mitografias e que é o Derivações, em que ele faz derivações à volta da imagem e da palavra elefante. Ele deriva, tem uma série de poemas e ali cria, digamos, um ser híbrido, uma coisa nova, diferente. Todos os outros animais são quase domésticos. Desde quando ele fala de tubarão, que ele fala de tigre, que é uma referência ao Borges, que ele é um grande apreciador. Então, relativamente a este tema, exclusivamente este tema, se eu puder depois faço aqui 2 ou 3 aspectos da obra dele, mas... Ora bem, que bichos são estes, senão nós mesmos? Sempre o homem, na sua condição mortal e precária, com as suas grandezas e misérias, no centro da obra de Arménio Vieira. Mesmo quando convoca os bichos do seu animalário, eu chamo de animalário e não bestiário, no centro do seu animalário, ou sobretudo quando os convoca para se tornarem o espelho de todas as nossas perplexidades, onde buscamos as impossíveis respostas para este improvável destino de bicho-gente que somos. Para o poeta de Mitografias, à força de querermos ser diferentes, transformamos-nos muitas vezes em burros, sem que isso nos dê a dignidade que ser burro, jerico ou asno implica.
de tão distraídos e sonolentos, tornamo-nos animais de capoeira. Não galinhas, porque, como nos lembra o poeta, as coisas são o que são. Fazem de nós galináceos adormecidos e anestesiados. Podemos também ser frustrados e vingativos tubarões, como vamos ver no poema, ou tigres sanguinários e sem nobreza, como também constará aqui no poema que será lido. Há uma nobreza de bicho que em nós, seres humanos, se transformou em mera animalidade e que fomos perdendo como em Homens, Cães e Vice-Versa, que é um poema que não vai ser lido, mas desenganem-se. Não, mas vamos. Ah, é? Esse é o bónus track. Ainda bem, vale a pena. Os homens não são bichos, são meros bichos e animais, como os bichos e os animais nunca ousam ser. Sim, porque afinal as coisas são o que são, e mais não digo, diz o poeta, na forma irónica de quase tudo dizer no que diz, não dizendo. Irónico, mordaz, corrosivo, com um refinado sentido de humor, são estes alguns dos instrumentos de precisão com que Arménio Vieira nos sonda a alma e põe a nu o sentido da existência. Herdeiro de uma tradição literária maior, que vai de Homero a Dante, Shakespeare a Camões, Melo Neto ou Senna, é toda uma tradição cultural e literária na qual ele se insere e se assume. Ele próprio diz, sem qualquer imodéstia, li-os todos. E é verdade, leu-os. Que está no centro da sua obra e nele se prolonga sem angústias, nomeadamente sem angústia, a angústia das influências, ele assume isso de forma desabrida. O livro Mitografias e o poema Viagem no Sonho são precisamente uma espécie de testemunho ou de biografia literária de quem é o arménio, quais são as suas fontes. Relativamente a este projeto, ele está a evoluir, como disse, é a segunda sessão. O Mito já teve outras sessões em Cabo Verde também e julgo que tem um potencial enorme. Descobri que já há mais gente a fazer isto pelo mundo fora, cá em Portugal, no Brasil, no Chile, e é uma nova linguagem esta de relacionamento com a palavra. A obra de Mito com a palavra é antiga, começa nas artes plásticas, nomeadamente, antes na poesia, nas artes plásticas, e hoje com este tratamento diferente, através da música e da imagem. É um processo novo e julgo que tem, e eu particularmente fascina-me esta nova forma de nós lidarmos com o que a palavra, sobretudo com o que a palavra esconde, para dar um pouco a ideia, aquilo que eu quero tentar exprimir. O Alberto tem este poema que diz mais ou menos isto: a escrita é a minha primeira morada de silêncio, a segunda irrompe do corpo movendo-se por trás das palavras. O que Mito faz ou procura fazer nestas sessões é um pouco isto, ir por detrás da palavra, afundar-se na palavra, procurar essa luz, essa chama, procurar essa nova forma de dizer coisas que nós estamos habituados a dizer ou ouvir de forma mais académica, mais clássica, nas récitas, nomeadamente. Não sendo propriamente uma anti-récita, ele expande o conceito de récitas, é uma espécie de jam session de leitura. Aquilo que mais à frente eu direi é uma espécie de oral action, uma referência à action painting, não é? Em que o próprio processo de se dizer também vai recriando a forma de dizer, seja por interação com os músicos, seja por interação com a própria imagem. E sobre isto, para não vos roubar muito mais tempo, que não mudar então este espaço de exaltação estética em que somos convocados para a celebração da palavra numa ritualização mágica e interativa que nos franqueia os domínios do sagrado pela porta profana do fascínio, do prazer e da fruição plásticas. Domina nestas performances o aparato da sua encenação e não estamos distantes dos rituais da sagração. Mas sem obediência a um qualquer cânon que não seja o do improviso, da experimentação, da irrupção do novo. Não faltam também, como nos domínios do sagrado, as técnicas, os instrumentos, os objetos e até a figura do celebrante, embora aqui estejam estilados, incluídos na sua missão de ordenamento, regulação e controlo, que dão lugar a uma prática da desobediência, da iconoclastia,
de inesperado e até de insólito. É uma atmosfera mais mágica que mística, um território mais estético que religioso, mas onde não estão totalmente ausentes o espiritual e o sagrado. Os caminhos é que são outros, diversos e inusuais. Enquanto espaço de ritualização, ele obedece a um processo de constante reinvenção, de recriação. E é isto que chamamos performance poética ou poética performativa, ou ainda oral action, à maneira da action painting, território complexo e pluridisciplinar de hibridização pós-moderno, onde as linguagens se fundem num processo fecundo de criolização e mestiçagem. Concluindo, estes trabalhos, portanto, de mito, o que nos obrigam é a um constante rever o olhar, rever a nossa relação com a palavra dita, aliás, é um pouco à semelhança de uma certa poesia de Arménio Ferreira, aqui celebrada. É um exercício de atenção contra a desatenção a que estamos sujeitos. Ver poema, isto é, que fazem, neste caso um exemplo é o poema que vamos ouvir, isto é que fazem de nós. A procura constante de processos de contaminação, de técnicas e de linguagens, sublinha o caráter experimental de um trajeto ímpar no panorama da arte cabo-verdiana. Costumo dizer que mito cria versões de leitura contra uma certa aversão à leitura. Espero que gostem. Obrigado.